Gálatas capítulo 4. Terminámos na semana passada o capítulo 3, falámos acerca de herdeiros, falámos acerca da promessa, falámos acerca daquela que era a função da lei, e aquilo que nós vimos é que a lei ela foi dada para mostrar o que era a transgressão. A lei ela é entregue para mostrar aquilo que significa, no fundo, nós voluntariamente, com a nossa própria vontade, violarmos aquilo que são os preceitos e os mandamentos divinos. Então a lei é entregue não para nos salvar, não também para nos condenar, mas para que nós pudéssemos saber o que era a transgressão. E aquilo que entendemos também, porque é aquilo que Gálatas está a falar, é que a lei ela tem um reinado temporário. Ela tem um tempo específico onde ela atua, e ela atuou desde a sua entrega, lá com Moisés, até à vinda de Jesus e depois todo o cumprimento que Jesus tem, porque o que Jesus faz é cumprir toda a lei. Aquilo que Jesus vem fazer é claramente sacrificar-se, morrer por cada um de nós, mas para que a sua morte, para que o seu sacrifício fosse efetivo e válido para conosco, era necessário que ele cumprisse toda a lei. Então Jesus cumpre toda a lei. E é isto que Paulo está a falar. Paulo está a falar que a lei assume um papel de pedagogo. Isto é, de um professor, de um ensinador que nos mostra os caminhos que nós deveríamos seguir. E que caminhos é que ele mostra? A lei, no fundo, mostra quem Deus é. Mostra a sua santidade, mostra a sua exigência, mostra a sua perfeição. Então, é por aqui que nós estamos. E agora Paulo continua a falar um bocadinho acerca desta herança, porque basicamente ele diz, capítulo 3, versículo 28 e 29, só para os irmãos se lembrarem, diz: não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há masculino nem feminino, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Capítulo 4. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Este é um exemplo relativamente fácil de nós compreendermos. Paulo está, mais uma vez, a trazer à memória a ideia de uma criança, de um menor de idade, que é herdeiro de alguma coisa, mas quando ele é pequeno, de nada, ou em quase nada, difere daquele que seria o servo ou o escravo. Porquê? Porque apesar de ele ser herdeiro, ele não tem a capacidade, nem ainda tem o poder de administrar a sua herança. Mas até conseguem imaginar isto no nosso sistema jurídico, ou no nosso ordenamento jurídico em Portugal. Um menor de idade, mesmo que seja herdeiro de uma grande fortuna ou de uma grande empresa, ele não a pode administrar. Alguém vai administrar por ele. E nesse sentido, e apenas nesse sentido, é aqui que Paulo está a dizer que o menino em nada difere do escravo, porque ambos não têm o mesmo direito, não têm a mesma herança, mas na prática fariam exatamente a mesma coisa. Mas vejam, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Vejam o que é que Paulo está a dizer. Olha, também nós, numa determinada altura, num determinado tempo, estávamos como aquele menino que, apesar de termos uma promessa, nós estávamos debaixo de servidão. E estávamos debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O que é que isto significa? Literalmente isto. Rudimentos, há várias opções, mas eu gostava de vos explicar isto. Rudimentos têm a ver com... A palavra no grego é skoteia, isso pode significar várias coisas, pelo menos 4 coisas pode significar. Poderia ser, por exemplo, os elementos, a água, a terra e o fogo. Podem ser a questão das tradições. Mas eu acho que é um bocadinho... Não sei se seria um bocadinho tudo, mas pelo menos isto é. Quando nós analisamos a questão da lei, nós entendemos que antes estávamos debaixo de um determinado tipo de jugo. E quando nós estávamos debaixo de um jugo, antes de Jesus nos libertar, nós estávamos na servidão dos rudimentos. E os rudimentos é, por exemplo, os demónios. São os espíritos, são os potestades. Nós estávamos aprisionados. Mesmo que nós não tivéssemos essa consciência, mesmo que nós não acreditássemos na altura, se os irmãos analisarem, verem e observarem um bocadinho o vosso passado e a vossa vida antes de Cristo e depois de Cristo, nós vamos ver uma diferença, ou pelo menos é isto que é suposto acontecer, uma diferença radical de vida. E nos rudimentos, isto é, quando nós estávamos debaixo da escravidão, significa que alguma coisa mandava em nós. Nós até tínhamos uma promessa, mas essa promessa de nada servia, porque nós vivíamos na era da lei. E a lei, como eu já vos disse, e não sou eu, é Paulo que diz, a lei é incapaz de salvar.
Então nós estávamos debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Significa que nós estávamos escravizados por tudo aquilo que existia. Nós, se calhar, nem reconhecíamos isto, porque este é outro drama. É que nós, ou melhor, a maior parte da humanidade vive escravizada sem se perceber que está escravizada. E este é um grande drama. Porque só quando nós conhecemos Jesus, só quando nós conhecemos a verdade é que percebemos que a nossa vida não fluía como era suposto fluir. Porque só existe verdadeiramente vida em Jesus Cristo. Quantos é que já se aperceberam disto? E antes de conhecermos Jesus, nós até vivíamos, se calhar não pensávamos em nada disto, mas quando finalmente reconhecemos quem Jesus é, nós entendemos que a nossa vida nada tem a ver, ou melhor, nada tinha a ver com aquilo que Deus queria que ela fosse. E é isto que Ele está a dizer. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vejam, este versículo é uma coisa extraordinária. A plenitude dos tempos é o tempo que Deus decidiu. O tempo que Deus planeou, o tempo que Deus preparou. Não foi por acaso que Jesus veio há 2000 anos atrás. A Bíblia fala que isto foi exatamente o tempo específico que o Pai tinha pré-estabelecido, pré-ordenado. E a expressão plenitude dos tempos é exatamente isto. Quando tudo se organiza, e nós até poderíamos dizer quase aleatoriamente ou causuisticamente, mas não é. É na realidade por causa da vontade do Senhor. Jesus vem numa altura em que começam a haver as primeiras linhas de informação, não informática, obviamente, mas as primeiras estradas. O Império Romano tinha conquistado grande parte do mundo ocidental, tal como nós o conhecemos nos dias de hoje, e ele, claramente, este Império, tinha uma linha de comunicação, que eram as estradas, que era o Império Romano, que eram os mensageiros, que era de tudo isto, e as informações chegavam muito mais rápido do que alguma vez chegariam. Porque na altura do Império Romano, nós não conseguimos comparar, porque hoje é instantâneo. Nós hoje temos um telemóvel, carregamos lá no OK, e aquilo envia mensagem. Se a pessoa tiver internet ou SMS, no exato segundo, ou 2 ou 3 segundos depois, a pessoa está a receber, mesmo que esteja do lado de lá do mundo. Mas na altura, para nós entendermos, antigamente as pessoas podiam viver num determinado lugar e nunca sabiam aquilo que acontecia na rua ao lado. Ou se calhar sabiam, mas se calhar passavam 5 e 6 anos depois daquilo ter acontecido, finalmente chegava a informação. Quando chega a altura do Império Romano, as notícias espalhavam-se rapidamente. E era a plenitude dos tempos. Porque era necessário que houvesse linhas, organização e comunicação suficiente para que o Evangelho pudesse proliferar. E na plenitude dos tempos, quando Deus diz, está na altura de enviar o meu Filho, diz que Deus envia, para que não haja qualquer dúvida, é Ele que envia o seu Filho, que nasce de mulher, mas nasce no tempo da lei. Porque isto é a chave da salvação. Não a lei, mas o tempo. Porque Jesus vem para cumprir a lei. Isto é a história do Evangelho e nós conhecemos isto. Para fazer o quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Para remir. Para comprar aqueles que estavam escravizados, porque é isto que é o debaixo da lei, para comprar, resgatar, redimir aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos uma coisa interessante. Não se esqueçam, sempre ele está a falar de herança, de promessa. Qual era a promessa, meus irmãos? Para ver se vocês não adormecem. Qual era a promessa? Está tudo a dormir. Tudo bem, era Cristo Jesus. Mas qual era a promessa que é dada a Abraão? Porque é disto que estamos a falar. Cristo era a promessa, mas ninguém sabia que era Cristo. A promessa era que em Abraão ele teria um filho e por causa desse filho haveria bênção. E aqueles que iam ser os herdeiros de Abraão iriam receber essa mesma herança, essa mesma bênção da promessa. E agora vejam. A promessa literalmente significa isto, é Jesus Cristo, mas tem um efeito específico em nós, porque nós podemos falar de salvação. A salvação é o clichê, desculpem a expressão, é certa. Não o clichê, mas a salvação. A salvação é aquilo que nós obtemos. Mas a salvação manifesta-se de uma forma muito prática. É que a salvação significa que tu e eu nos tornamos filhos
de Deus. Como já dissemos, nem todos são filhos de Deus. Mas aqueles que são adotados são filhos de Deus. A promessa, a herança é esta, é a remissão e a redenção. Deixamos de estar debaixo da lei para passarmos a ser filhos. Filhos por adoção. E nós não conseguimos entender muito bem porque é que isto é tão importante. Mas deixe-me dizer o seguinte. Nesta noite, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador tornaram-se filhos de Deus. E filhos de Deus é uma coisa extraordinária. Filhos de Deus é uma qualidade que nós temos. Não é uma qualidade intrínseca em nós, mas é uma qualidade atribuída pelo Pai aos seus filhos. Significa que aquele que criou todas as coisas deseja ser o nosso Pai e dar-nos os direitos que nós temos de ser seus filhos. Passo a explicar. O filho tem direitos. Você está cá? O filho recebe a herança do pai. E o pai quer que nós sejamos seus filhos. A fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Vejam a outra faceta da promessa. A herança, a promessa é esta, que Jesus viria, Ele salvaria-nos, e fomos salvos, depois nós nos tornamos filhos de Deus, e depois temos ainda a promessa do Espírito Santo em nós. E é o Espírito Santo que permite, vejam só, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que clama Abba. E Abba é a expressão em hebraico para paizinho. Significa que a tomada de consciência de que somos filhos não é apenas intelectual, nem apenas emocional, é muito mais profunda, ela é espiritual. Significa que o Espírito de Deus vem até nós, o Espírito do Filho é o Espírito Santo, Deus envia, porque vejam, é isto mesmo, Deus enviou Jesus, e depois diz, Deus enviou o seu Filho, depois diz, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Esta é a obra do Pai. É Deus Pai que envia o Filho, e é Deus Pai que envia o Espírito. E o Espírito vem direito aos nossos corações, por isso é que nós dizemos que Deus habita nos nossos corações. É o Espírito. E é este Espírito que clama, que chora, literalmente no grego é isto, é de clamar, clamor contínuo. E ele clama, Abba, Pai, porque Abba significa literalmente isto, paizinho. É uma expressão em hebraico que significa paizinho. Significa que eu tomo a consciência, não apenas racionalmente, não apenas emocionalmente, mas muito mais profundo, espiritualmente, de que Deus é o meu Pai. Como é que eu sei que Deus é o meu Pai? Quando eu tenho o Espírito Santo em mim. Porque é o Espírito Santo que me revela quem o Pai é. E este é o privilégio tremendo que nós temos. Somos seus filhos. E Ele é o nosso Pai. Agora deixem que isto entre um bocadinho nas nossas mentes e também nos nossos corações. Deus, Criador de todas as coisas, é o teu Pai. E é o meu Pai. E é um Pai, não como os pais humanos, por muito bons que os pais humanos sejam, Deus é infinitamente superior. E Ele é um Pai que nos ama, a ponto de entregar o seu Filho por cada um de nós, o seu único Filho, para que por esse sacrifício eu me torne também seu filho. E este Pai que quer ter um relacionamento comigo. Este Pai que cria e tem todo o poder, Ele tem prazer, tem amor e quer estar comigo e consigo. Este é o nosso Deus. Portanto, quando eu entro na presença dEle, quando eu estou a orar, você reflita nisto. Quando você está a orar a Deus, obviamente, mas você está a orar ao seu Pai. E a forma como eu comunico com o meu Pai é distinta. Ele, Deus, não é um ser que está infinitamente distante de nós. Ele não é um ser que esteja ausente. Ele não é um ser que não se preocupe. Nós sabemos que somos tão diferentes. Nós sabemos que somos pecadores e Ele é santo. Nós sabemos que somos imperfeitos e Ele é perfeito. Mas Ele é o nosso Pai. E o Pai
quer estar com os seus filhos. E o Espírito Santo que está em nós é aquele que clama Paizinho. Abba, Pai. Então imaginem se nós fôssemos uma igreja que tomasse consciência verdadeiramente que nós somos filhos de Deus. Antes éramos herdeiros, mas estávamos debaixo da lei, mas agora chegou a plenitude dos tempos e agora recebemos a herança. E a herança é esta: eu e vocês estamos salvos e somos filhos de Deus. Assim já não és mais servo, mas és filho. E se és filho, és também herdeiro por Cristo. Por Cristo, desculpem. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Vejam. Antes de conheceres a Deus, tinhas uma vida. Antes de eu conhecer verdadeiramente a Deus, a minha vida era diferente. E até eu servia coisas que por natureza não são deuses, mas na minha vida tomavam a posição de Deus. É isto que Paulo está a dizer. Paulo está a falar acerca do novo nascimento. E o novo nascimento é quando Deus envia o seu Espírito ao meu coração e eu consigo compreender que sou salvo, que sou filho e que sou co-herdeiro com Cristo. Não da sua glória, mas da promessa e da herança. E agora Paulo está a fazer-nos refletir que antes nós servíamos àquilo que por natureza não são Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, e ele então diz, melhor explicando, sendo conhecidos por Deus, como tornais a voltar a esses rudimentos fracos e pobres aos quais queres de novo servir. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. O que é que Paulo está a falar? Não se esqueçam do contexto da carta. Como é que vocês, que agora conhecem e reconhecem que Deus é o vosso Pai, querem voltar para cumprimento de coisas que antes se faziam, mas antes Deus não era o vosso Pai? Porque antes vocês não eram conhecidos por Ele. E antes vocês não o conheciam. Então o que é que Paulo está a dizer à igreja da Galácia? Como é que vocês querem voltar aos rituais? Como é que vocês querem voltar às tradições? Se agora vocês já conhecem quem Deus é e vocês conseguem perceber que os rituais e as tradições não vos salvavam e antes, e muitas vezes, tomavam era o lugar de Deus. O que é que Paulo está a trazer à memória? Aquilo que é o sentido da obediência à lei. É que a determinada altura eu posso encarar a lei e fico tão focado na lei que a lei substitui Deus. Eu passo a achar que tem a ver com aquilo que eu faço, com aquilo que eu obedeço. E o fruto da minha salvação tem a ver com o meu zelo, com a minha busca. E se não for a lei, se calhar pode ser uma outra coisa qualquer. Se calhar podemos correr o risco de esquecermos que Deus é o nosso Pai e nós somos salvos simplesmente por isso, porque Ele é o nosso Pai. Não tem a ver com aquilo que você cumpre, não tem a ver com aquilo que você decide, nem tem a ver com aquilo que você faz, porque não há mérito nenhum naquilo que nós fazemos. O irmão abra lá comigo em João capítulo 1. Estamos a falar da plenitude dos tempos. E aqui está a revelação da plenitude dos tempos. Porque nós precisamos de compreender muito bem o que é que significa a salvação. Porque se eu compreender o que é a salvação, está tudo ok. Estou pronto para depois descobrir o resto e aprender o resto. Mas o primeiro passo é eu descobrir verdadeiramente, ou eu relembrar, porque se calhar não precisamos de descobrir, se calhar todos aqui sabemos, mas relembrar o que é que significa a salvação. E a salvação tem a ver com uma pessoa, e é a pessoa de Jesus Cristo. E João capítulo 1, ele emula aquilo que acontece em Gênesis no capítulo 1. Começam ambos da mesma forma, só que um é no grego e outro é no hebraico. Em Gênesis no capítulo 1 começa com a palavra Bereshit, início. Em João capítulo 1 começa Enarqué, no princípio. No princípio era o Logos. No princípio era a palavra. Algumas versões têm no princípio era o verbo. No princípio. Não se esqueçam, quando estamos a falar do princípio, estamos a falar da criação. Do início de todas as coisas, tal qual nós as conhecemos. Mas é importante nós entendermos que o princípio, ele tem que ter uma causa, mas a determinada altura nós não podemos voltar atrás infinitamente. O que é que isto significa? Os irmãos imaginem
Deixa-me tentar explicar. Literalmente isto. A Bíblia está escrita no princípio e do princípio daquilo que é a criação, que nós reconhecemos, do nosso universo. A Bíblia apresenta a criação daquilo que nós somos os espectadores. Porque Deus não tem princípio nem fim. Porque se Deus tivesse princípio e fim, vejam, se Deus tivesse um princípio, significava que alguma coisa tinha que criar Deus. Você consegue perceber isto? Vejam assim, no princípio criou. Significa que alguma coisa foi criada. O que é que diz Gênesis? Criou os céus e a... Então a terra e os céus foram criados por quem? Mas se há pessoas que dizem, então mas quem é que criou Deus? E se nós achássemos que alguma coisa tinha que criar Deus, então está aqui a terra, está aqui Deus e depois estava aqui aquilo que ia criar Deus. Mas depois tínhamos outro problema. Qual é que era? Já conseguem identificar? É quem é que tinha criado aquele que criou Deus. E voltávamos outra vez atrás. E quando fizéssemos isto, tínhamos outro problema, que era quem é que criou este? E andávamos para cá infinitamente e simplesmente isto não é lógico, nem racional. Porque a determinada altura nós tínhamos que ter o princípio de alguma coisa. Como é que se tem o princípio? Racionalmente e logicamente só há uma forma. Tem que haver em algum momento uma coisa que seja pré-existente. Que sempre tenha existido. E é daqui que vem a declaração bíblica. Por isso é que a Bíblia começa no princípio. Deus não precisa de ser apresentado nem justificado. E o padrão bíblico é, não preciso justificar Deus, porque racionalmente tem que haver uma pré-existência. Isto é filosofia, é ciência, é simplesmente lógica. É uma coisa que é claríssima como a água, a qual a humanidade gosta muito de ignorar, porque faz parte. É bom ignorar este padrão, porque isto não ajuda para quem é ateu. Porque ninguém consegue explicar. É pré-existência, porque realmente há uma causa primária a tudo que tem que ser pré-existente. Isto é ciência básica. É o beabá. Mas nós gostamos de dar saltos de lógica porque assim não temos que discutir aquilo que verdadeiramente importa. Porque o ateísmo, na realidade, racionalmente não faz absoluto sentido nenhum. Se for honesto intelectualmente. Então a causa primária é Deus. Ele diz assim, no princípio. No princípio do quê? Não é no princípio da criação de Deus, é no princípio da criação que qual está a apresentar. Na criação do mundo, na criação do cosmos, na criação do universo. No princípio era o verbo, significava. No princípio estava lá Jesus. E ele está a falar implicitamente que Jesus é o Criador que está lá em Gênesis, no capítulo 1. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Atenção, não está a dizer que Deus Pai é Jesus e Jesus é a mesma coisa que Deus Pai. No grego isto é extraordinário e o português também mostra isto. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, mas também era Deus. Estava e era. Não era, porque se o verbo fosse... Isto, aliás, isto depois é um debate aqui com a tradução das testemunhas de Jeová. Mas se fosse só e o verbo era Deus, nós tínhamos um problema. Significava que Jesus era o Deus do Velho Testamento e não é isso que está a acontecer. Jesus aparece no Velho Testamento, mas Jesus é o Filho. Mas é Deus. E o Deus Pai é Deus. E o Deus Espírito Santo também é Deus. E nós acreditamos nisto. Não é três deuses. É um Deus. São três pessoas distintas. Mas todas com a essência divina. São um só Deus. Por isso é que diz, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Estava e era. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por quem? Por ele quem? Pelo verbo. Este é o verbo que cria. E sem ele nada do que foi feito se fez. Se não houvesse o verbo, não havia criação. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Esta é a nossa vida antes de Cristo. A luz manifesta, mas nós não compreendemos. Nós não entendíamos. Nós não compreendíamos. É isto que significa o Evangelho, é isto que significa a salvação. Não compreender, e com a salvação eu passo a ver e a compreender quem Jesus é e qual é a sua luz.
Depois há aqui uma pausa em que começa a apresentar o primo deste verbo, do verbo que se fez carne, que é João Batista. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ali, no verbo, versículo 9, andava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Não tem a ver com aquilo que eu quero, não tem a ver com a minha linhagem, não tem a ver com o meu sangue, não tem a ver com a minha vontade, nem com a vontade de homem algum, mas apenas pela vontade de Deus. E o Verbo se fez e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne. Deus enviou o seu Filho. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Os irmãos entendem que é esta a mensagem do Evangelho? Este é Jesus Cristo. Ele é enviado, mas é pré-existente. Quando diz que ele é enviado para nascer como humano. Onde ele tem a natureza divina e a natureza humana. Ele vem como homem para cumprir a lei. Porque não se esqueçam, está lá a chave do texto. Debaixo da lei. Para que houvesse salvação, para que houvesse remissão, para que houvesse a compra daquilo que era, ou o resgate, por assim dizer, daquilo que era a lei, ou aquilo que a lei nos estava a subjugar. Era necessário alguém que cumprisse tudo. Porque como é que é no padrão bíblico? O que é que acontece? É por Adão que entra o pecado. E o pecado é como um cancro, vai-se disseminando, vai proliferando, começa como uma coisa pequena e quando se dá conta está tudo minado. E nós conseguimos perceber que é isto que acontece. Mas na plenitude dos tempos, quando Deus entende que chegou à altura, envia o seu Filho, Jesus, nascido de mulher, debaixo da lei. Não para ficar debaixo da lei, mas para vencer tudo. E inaugura uma nova era, que é a era de Cristo. E esta é a pessoa mais extraordinária que existe, é Jesus Cristo. É tão extraordinário que nós hoje estamos no dia 24 de junho de 2026, depois Cristo. Não há pessoa mais importante. Não há pessoa mais extraordinária. Não há nenhuma figura que consiga rasgar a história em antes e depois. É interessante. Mesmo aqueles que não creem em Jesus, regem-se por um calendário que fala em depois de Cristo. Podem negar à vontade. Podem dizer aquilo que quiserem. Podem arranjar os argumentos que quiserem. Mas a história foi rasgada em antes e depois do Filho unigênito. Então nós estamos e nós somos dele. Nós somos filhos do Pai por adoção, porque ele enviou em primeiro lugar o seu Filho por causa de cada um de nós. Imagine uma igreja que tenha noção do que é que significa verdadeiramente ser filho. Por isso é que Jesus diz, olha, pedi e dá-se-vos-á. Batei. Qual de vós, sendo pai, o vosso filho vos pede e vocês lhe dão uma pedra ou uma cobra? Quanto mais não vos dará o vosso Pai que está? Imaginem as nossas orações, quando nós tomarmos consciência verdadeira, quando eu estou a orar ao meu Pai. Vocês recordam-se, não sei como é que era o relacionamento com o vosso pai ou com a vossa mãe? Aqui a figura é masculina na Bíblia, é como um pai, mas não era o pai da altura, mas é claramente a figura de Deus, é a figura masculina de um pai. Mas se o irmão precisasse de alguma coisa, a quem é que você vai pedir? Vou fazer por mim porque eu sou forte. Há pessoas que são assim. Mas a figura bíblica e aquilo que Deus quer é que nós sejamos dependentes do Pai. Não porque somos ainda meninos, mas se calhar devemos comportar-nos como meninos nisto. Em que Ele é o Pai, eu sou o Filho e eu peço ao meu Pai. Pai, ajuda-me.
Pai, faz a tua obra. Pai, capacita-me. Pai, entrega-me do teu Espírito Santo. Pai, dá-me da tua sabedoria. Pai, coloca o teu fogo no meu coração. Pai, coloca o teu temor no meu coração. Pai, ajuda-me nesta circunstância. Pai, ajuda-me. E Ele ajuda. Quantos de vocês é que Deus já respondeu às orações? Quantos de vocês podem e têm a certeza que Ele, podem responder e têm a certeza que Ele já respondeu como um pai para um filho? E não é que Deus às vezes dá-nos muito mais do que aquilo que merecemos? É que nem tem a ver com aquilo que às vezes pedimos, tem a ver com aquilo que Ele está disponível para dar. E Ele está disponível para dar muito mais do que aquilo até que a gente pede. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Pai. Imaginem que nós começamos a orar conscientes e plenos de que Deus é o nosso Pai. E alguma coisa pode mudar radicalmente na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Eu gostava que pudéssemos orar ainda nestes minutos que temos. Ainda antes de terminar. Vamos orar a Deus. Irmão, feche os seus olhos nesta noite. Em alguns momentos comece a orar a Deus, exatamente como Ele sendo o nosso Pai. Com as suas próprias palavras proclama ao Senhor, ao seu Pai, aquilo que está no seu coração, aquilo que tem sido os seus anseios ou desejos, ou pedidos de oração, aquilo que você tem necessitado. Vamos orar a Deus nesta noite e pedir ao nosso Pai que possa atentar com os seus olhos para as nossas vidas.